Boa tarde, pessoal. Meu nome é Virgínia, eu trabalho na BCP, na Regional Minas, e estamos iniciando mais um curso aí do Movimento do Todos pela Construção, que é uma iniciativa da F Soluções, da Construliga, da BCP, do SNIC e do SEBRAE. Hoje nós temos como convidado o Maurício Rezende, que vem falar para nós um pouquinho sobre as argamassas colantes e como especificá-las. O Maurício é professor da Universidade de São Judas, pesquisador convidado do Instituto IPT e avaliador técnico do Inmetro. Ele é atualmente diretor técnico da Máxima Engenharia, tem formação em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele se formou conosco aqui. Maurício é mineiro, é mestre em construção civil pela Universidade de São Paulo e especialista em finanças pela FGV. Tem grande expertise em engenharia civil, com ênfase nas tecnologias construtivas e na coordenação de laboratórios de materiais de construção, sendo ele um grande especialista na área de revestimento de argamassas colantes. E então, o Maurício é um cara bastante enfronhado aí no nosso setor de construção civil. Maurício, boa tarde. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem. Gostaria de agradecer a todos que estão por aqui, agradecer a você pela sua disponibilidade e por estar aqui conosco hoje em mais um evento do Todos pela Construção. Só lembrando, as perguntinhas podem ser feitas através do chat. Nós teremos, no final, um momento de resposta às perguntas feitas pelo chat, e também esse vídeo vai estar disponibilizado no YouTube do Todos pela Construção. Eu colocarei o link através do chat também. Maurício, uma boa palestra para você. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Virgínia. Obrigado aí a todos. Obrigado todos pela construção, pelo convite, por me convidar para participar desses cursos que estão ministrando durante esse período. Eu tenho o prazer aqui de apresentar um pouco sobre a argamassa colante, a gente conversar aí sobre a argamassa colante, como especificar, né? É um tema bastante atuante, que a gente debate, vai anos, e a gente está sempre debatendo sobre a argamassa colante, a importância da argamassa colante no desempenho do revestimento, seja ele cerâmico ou também de rochas pétreas, né? Então, muitas vezes a argamassa colante é relegada a segundo plano no revestimento cerâmico, mas ela que é responsável pelo desempenho aí do revestimento cerâmico. Então, hoje a gente tem uma norma brasileira de argamassa colante, que foi a última revisão dela foi em 2015, com a norma sendo revisada com a inclusão do substrato padrão de 4 centímetros, que é utilizado na norma ISO, para o ensaio de estufa. E depois, basicamente, nesse período de 5 anos aí, já está afindando aí o período de começar uma nova revisão da norma, porque a ABNT recomenda a revisão da norma a cada 5 anos. Então, nada mais do que aproveitar esse tempo aí, esse prazo já, para a gente fomentar novas variáveis, novas perguntas, novos questionamentos, para levar para a comissão de norma aí de argamassa colante e também para levar para os projetistas e especificadores de revestimento cerâmico a importância de quais as propriedades da argamassa colante que a gente tem que avaliar, saber avaliar durante a especificação do revestimento cerâmico aí. Então, vamos começar. Vai ser uma conversa aí com vocês. Não vai esgotar todo o assunto, com certeza. Também não sou o dono da verdade. Vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar. Não é a ideia, não é entrar em confronto, mas é aplicar mostrar um pouco aí do que eu considero aí importante na especificação de argamassa colante e na identificação das suas propriedades aí. Um pouco das normas que tem em vigor no Brasil e no mundo aí, as principais normas de argamassa colante. Então, a argamassa colante especificação,
ela é a grande responsável pela colagem das placas cerâmicas, né? No revestimento cerâmico, ela que tem essa obrigação e ela que é responsável pelo desempenho, pela durabilidade ao longo do tempo aí do revestimento cerâmico. Então, ela vai ser o nosso grande ponto de especificação, né? E muitas vezes é relegado a um segundo plano, ninguém identifica, põe para os suprimentos comprar, compra uma argamassa colante lá, uma AC1, AC2, AC3, e pronto, né? Não entra muito profundamente nas demais propriedades da argamassa colante. Então, a ideia é o que é necessário saber para especificar uma argamassa colante para uma determinada situação. Logicamente que aqui a gente vai estar falando de situações mais específicas, de maiores responsabilidades técnicas, né? A gente não vai estar falando de um casinho ou outro ali que não tem tanta responsabilidade técnica, ou que possa causar grandes prejuízos econômicos. Então, quando a gente fala de uma construtora especificando uma argamassa colante, mesmo que seja para um revestimento interno, ela vai ter uma responsabilidade econômica ali, técnica grande, porque qualquer falha que der no revestimento vai gerar um impacto grande aí, tanto financeiro para a consultora quanto na sua imagem, né? E para os fabricantes que estão envolvidos no revestimento ou para a mão de obra também. Então, é nisso que a gente tem que pensar na hora de especificar a argamassa colante e na hora de comprar a argamassa colante aí. Então, a gente vai discutir um pouco dessas variáveis que nos levam a especificar uma argamassa colante aí. O que a gente pode considerar? Se devemos considerar somente o que está na norma brasileira ou podemos e devemos ir para outras propriedades e quando ir para outras propriedades ou não, né? Quais são as variáveis que interferem na especificação da argamassa colante? É isso um pouco que a gente quer discutir aí com vocês hoje e apresentar para vocês. Na norma brasileira, hoje, a argamassa colante, pela norma brasileira, a gente tem 3 tipos de argamassa colante: a AC1, a AC2 e a AC3. E nessa norma, também, a 14081, ela indica a AC1 para ambientes internos, situando aí saunas, churrasqueiras, estufas e outros ambientes especiais. A AC2, ambientes internos e externos, sujeito a ciclos de variações termohigrométricas e ação de ventos. E a AC3, situações especiais. Então, nota-se por aqui, por essa classificação da norma brasileira, que as argamassas colantes elas estão classificadas por tipo de ambiente, né? Ambiente interno e ambiente externo, e algumas situações especiais, mas não levando em considerações outras variáveis, como a absorção de água da placa cerâmica, considerando o tamanho da placa cerâmica, o tamanho a deformação dos ambientes. Logicamente que uma norma, né, uma norma brasileira não quer delimitar todas as situações que vão estar sendo sujeito ao uso aí do produto, de qualquer material que seja. Uma norma brasileira é um consenso nas mínimas condições necessárias aí no desempenho mínimo do produto. Quais são os requisitos e os critérios mínimos para aquele produto ali ser classificado e ser comercializado. Então, é sempre o mínimo, né? Então, quando a gente pensa em norma brasileira, a gente está pensando em critérios mínimos, né? Então, na norma brasileira, aqui tem os critérios mínimos para uma C1, os critérios mínimos para uma C2 e os critérios mínimos para uma C3, para ser considerado como uma C1, a C2 e a C3. Porém, não deixa ali um respaldo, talvez, ali, para a gente, a C1 não pode ser usada nesses casos também, além de só usar em ambientes externos, exceto saunas, churrasqueiras, temos outras aí, algumas outras, ou uma nota que deve ser considerada aí na utilização de uma C1 ou de uma C2, né? Então, aqui talvez fique um pouco muito abrangente essa situação, que pode causar aí alguns usos incorretos por meio de profissionais, até mesmo profissionais, que não estejam adaptados ou familiarizados com o tema de argamassa colante aí. E muitas vezes aí, em licitações públicas, podem ocorrer esses problemas. Tá? Aí, depois, a gente vai ter aí as características das argamassas colantes, né?
A norma brasileira, a 14081, ela especifica a argamassa, classifica as argamassas colantes com relação à resistência de aderência, à tração. Essa é a vertente da 14081, né? Classificação de acordo com a resistência de aderência à tração, seguindo a mesma linha da ISO 13007. Então, é a mesma linha da 13007, a 14081 vai seguir nessa mesma linha de classificar as argamassas colantes pela resistência de aderência à tração. No caso, ela considera a C1 aquela argamassa que vai ter cura normal e cura submersa apenas, ou seja, não vai estar submetida a efeitos de calor, por isso que é indicado para uso interno, somente a C2 e a C3 para uso externo, né? E com isso vai ter a situação de cura em estufa, a 70 graus Celsius. Então, ali a gente tem uma diferença de AC1 ambiente interno para ambiente externo, com o tipo de cura. Nas pessoas que não sei se conhecem o ensaio de argamassa colante, mas a gente aplica uma argamassa colante sob um substrato padronizado de concreto e assenta-se a placa cerâmica, também padronizada, sobre esses cordões, 10 pedacinhos de placa cerâmica, 50 por 50, e depois coloca em cura. No laboratório, cura normal, 23 graus Celsius, mais ou menos 23, mais ou menos 2, 60, mais ou menos 4% de umidade e velocidade do vento zero, né? Então, ali a gente tem condições de umidade, temperatura e vento controladas, como deve ser todo o ensaio para classificar, para aprovar ou reprovar qualquer material, deve ser feito em condições condicionadas, padronizadas, né? Porque o que a gente quer verificar é o desempenho do produto e não a avaliação, verificação da influência das demais variáveis. Então, a gente tem que controlar as variáveis que interferem no resultado, no desempenho do produto. Por isso a gente controla-se a temperatura, por isso que a gente controla a umidade e por isso que a gente controla o vento, para que essas variáveis que logicamente interferem no desempenho do produto não interfiram na classificação do produto no laboratório, né, no teste, no ensaio. Agora, se eu fizer uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa de doutorado, avaliando a influência da tal variável, a influência da temperatura, a influência da umidade, aí sim a gente cria outras variáveis aí. Mas aqui no laboratório a gente quer basicamente verificar o desempenho do produto, por isso que tem que ser condições padronizadas aí, que muitas vezes as pessoas criticam, mas criticam sem saber que é necessário, é importante padronizar essas condições para que o resultado do laboratório X seja comparado com o resultado do laboratório Y, que o resultado da fábrica X seja comparável com o resultado do laboratório, que a gente consiga comparar os resultados, tá? Então, a ideia é essa, e a gente tem esses 3 tipos de argamassas colantes, e a gente percebe que a C3, a argamassa colante a C3, ela tem a resistência de aderência o dobro de uma argamassa C2, né? O tempo em aberto é de 20 minutos, maior do que a C1, de 15 minutos. Peço desculpas aí, porque a gente teve que fazer um PDF, aí acabou saindo a tarde aí sem a animação, mas a C3 é todas as curas, um MPa, e tempo em aberto de 20 minutos. Então, são esses 3 tipos de argamassa colante que a norma preconiza como obrigatória, né? Então, o fabricante pode classificar como a C1, como a C2 ou como a C3, em função da resistência à aderência à tração e em função do tempo em aberto da argamassa colante no laboratório. Também a norma permite classificar em tempo em aberto estendido, tipo E, ou seja, o tempo em aberto mais se ela suporta ficar mais tempo em aberto, ou aplica o produto e ela fica lá mais 25 minutos, mais 30 minutos, aí eu consigo com poder de cola ainda no laboratório, para dar os meio MPa. Então, a gente vai ter a C1, a C2, a C3, a C1E, a C2E e a C3E, né? E também a norma tem um outro requisito que também não é obrigatório, que é o deslizamento. O fabricante pode constar na embalagem o deslizamento reduzido, ou seja, numa aplicação vertical, aquela argamassa não vai deixar a sua placa cerâmica deslizar muito, né, prejudicando aí a produtividade e o alinhamento.
Então, vai ter a tipo D. Isso o fabricante pode indicar na sua embalagem, assim como o tempo em aberto estendido. Fora essas duas que são informativas, que podem ser declaratórias aí pelo fabricante, essas que estão aqui nesse quadro são obrigatórias, né? Tem resistência de aderência à tração e tempo em aberto para classificar uma dessas argamassas. É muito difícil classificar aí, não é tão fácil obter uma argamassa C3, tá? Você ter uma resistência de aderência à tração de 1 MPa numa cura submersa e numa cura em estufa, não é tão fácil assim, tá? Então, uma argamassa C3 geralmente tem uma resistência muito maior, né? E tem esse desempenho maior aí dela, mas também a gente pode ter alguns outros subterfúgios para conseguir essa resistência maior, conseguir aí atender à norma, mas prejudicando muitas vezes o desempenho do revestimento, né? Tornando essa argamassa muito rígida, né? Tornando-a mais rígida do que a gente pretende. Mas a nossa norma não fala nada de rigidez, flexibilidade, deformação, nenhum disso. Os parâmetros são esses daqui que a gente tem, e é com esses parâmetros que a gente especifica uma argamassa colante, né? Então, lá na norma 13755, a gente teve teve um curso com o professor Ângelo Juste, meu amigo lá de Recife, ele falou da 13755 há um mês atrás, e a gente viu lá que nessa norma a argamassa colante para revestimento de fachada indicada é a C3, né? Em alguns casos, edifício de pequena estatura, 15 metros, em alguns casos específicos, pode-se recomendar utilizar e especificar a argamassa tipo a C2, mas a especificada para os demais casos, a maioria dos casos na 13755, é a argamassa AC3. Mas isso, somente eu classificar como argamassa C3 garante o desempenho do revestimento, né? Sem pensar nas demais variáveis de assentamento, preenchimento do tardós, dupla colagem, colagem simples, tamanho da desempenadeira, esquecendo essas outras variáveis de obra, somente pensando na argamassa colante, isso garante aqui, vou usar uma AC3, eu estou confiável, vai apresentar o desempenho, isso já garante que eu estou escolhendo, especificando a melhor argamassa colante, a especificação é completa, considerando somente a argamassa AC3, né? Então, aqui a gente já vê, aqui, eu fiz uma simples consulta num varejista, entrei no site de um varejista, de um home center, e pus lá a argamassa colante AC3, né? Cinza, nem foi branca ainda, né? Cinza, coloquei uma argamassa colante AC3 cinza, e o que veio foi isso, né? As argamassas colantes AC3 disponíveis no mercado. Tive cuidado de tirar a marca, nome e tudo, tem argamassas colantes mesmo fabricante aqui, então o preço variando aí de R$ 25,90 o saco, R$ 1,30 o quilo, a R$ 75,90 3,92 o quilo, ou seja, 292% de diferença de preço, né? De uma C3, entre a mesma argamassa, entre aspas, né? A C3. Será que essa argamassa colante AC3 de R$ 25,90 tem o mesmo desempenho dessa argamassa colante AC3 de R$ 75,90? Como um especificador, um comprador de um suprimento de uma construtora, vai lá e chega, eu especifiquei, o projetista especifica no projeto de fachada, de revestimento de fachada, a argamassa AC3. Aí vai lá os suprimentos e compra uma argamassa AC3. Logicamente, ele vai tender a comprar mais barata, assim como numa licitação de órgão público, né? Numa licitação de órgão público, comprar tantas toneladas de argamassa AC3, entra-se o fabricante com argamassa de AC3, pode atender, vamos dizer que está atendendo esses parâmetros da norma, esses critérios da norma, e o órgão público vai comprar essa argamassa AC3 também, mais barata. Mas será que essa argamassa C3 atende às necessidades dele? Será que essa argamassa C3 cumpre com os objetivos que ele quer? Vai ser suficiente para atender os objetivos dele? Então, não digo que talvez aqui a gente tenha que colocar outras propriedades, requisitos declaratórios aí para a gente verificar
outras propriedades das argamassas aí para o especificador também. Então, cabe a gente, nós, especificadores de argamassa colante, num caso de maior responsabilidade técnica, por exemplo, num caso de fachada, num caso de revestimento de piso de grandes dimensões, de coberturas, de estacionamento, de metrô, cabe a gente especificar uma argamassa aí colante, abrir um pouco mais essas propriedades, e é isso que a gente vai tentar discutir com vocês aqui hoje, tá? Já estou falando bastante, né? O meu tempo está passando. Vamos lá. Então, a primeira variável que a gente tem que levar em consideração são as solicitações que o revestimento estará submetido, né? A deformação da base. A gente tem que lembrar que a nossa base ou substrato deformam, né? Então, a gente tem que considerar essas deformações. Os projetistas de revestimento cerâmico, muitos projetos que projetam revestimento cerâmico, seja de fachada, seja de piso, piso tem a sua importância, a gente pode ver aqui pela figura, a deformação de uma grande laje, né, L sobre 300 aqui, se a gente pode ter deformações de 1 milímetro, 2,5 milímetros, isso daqui para ser absorvido pela argamassa colante. Qual a dimensão da placa cerâmica? A gente vai ver nos próximos slides aí, se a placa cerâmica for pequena, se ela for grande, vai dar uma diferença de tensões, né, nessa interface placa cerâmica, argamassa colante, ou placa cerâmica e base, substrato, né? Isso vai gerar tensões de diferentes magnitudes. Então, se a nossa argamassa for muito rígida, não conseguir acompanhar essa deformação da base, ela vai gerar tensões muito maiores do que se ela fosse deformável e fosse acompanhando a deformação da base, né? Então, se eu tenho uma argamassa mais deformável, ela gera pequenas tensões, e, com isso, ela absorve essas deformações e o revestimento apresenta seu desempenho superior. Agora, se ela não tem essa propriedade de acompanhar a deformação da base, ela gera uma tensão maior nessa argamassa, ela tem que ter uma baita de uma resistência de aderência aí, né? E, muitas vezes, essa tensão é tão grande que acaba rompendo essa aderência, né? Excetuando aí a questão de preenchimento, sempre lembrando, considerando 100% de preenchimento, né? Variações térmicas e higroscópicas. Variações térmicas, a gente está numa época muito boa de variação térmica, aqui em São Paulo chega a 25 graus Celsius aqui durante o dia, durante a noite chega a 12 graus, 10 graus Celsius, aí a gente tem um gradiente térmico de 15 graus, 14 graus Celsius aí, gerando algumas variações térmicas que vão ter que ser absorvidas aí também pela nossa argamassa colante, né? Higroscópicas também, a gente tem variação higroscópica dos materiais com relação à umidade, principalmente com a placa cerâmica, e as temperaturas elevadas. Aqui eu até tiro um pouco das temperaturas elevadas, lareiras, churrasqueiras, que as argamassas, para essas situações, tem que ser um cimento especial, um cimento luminoso, tem que ser uma argamassa mais específica para essas situações do que uma argamassa colante de uso corrente, né? Porque aí vão trabalhar com temperaturas maiores, mais elevadas aí do que a nossa argamassa está acostumada a trabalhar, que o cimento Portland está acostumado a trabalhar, mas os fabricantes também têm essas opções de argamassa para essas situações aí, os fabricantes já têm essas opções de argamassa também para essas situações, tá? Nas embalagens fabricantes, a gente tem essas opções. Segundo as propriedades da base e do substrato, né? Então, a gente vai ter bases ou substrato com porosidades diferentes. A gente vai encontrar uma base de chapa com drywall, chapas de gesso para drywall, que tem uma porosidade quase baixa, né? Uma porosidade baixa e uma rugosidade superficial bem baixa. Será que uma C1, assentar um porcelanato nessa base com a argamassa C1, será que dá certo? Apesar de ser ambiente interno, um banheiro interno, isso vai dar certo? Um porcelanato com grandes dimensões, com a C1 num drywall, está no banheiro, está na área de uso interno, né? Então, a C1 é indicado para uso interno, mas
Será que nessa situação é recomendado? E ainda mais com uma placa de baixa absorção de água, ou até mesmo uma monoporosa, né, uma placa cerâmica de elevada absorção de água, será que vai dar certo assentar com uma C1? Né? É possível assentar com uma C1? Né? Pela 14081, ela não deixa isso tão claro assim. Né? Os fabricantes, logicamente, os fabricantes de argamassa vão tentando adestrar o mercado aí, orientar o mercado com as suas embalagens, com os seus tipos de argamassa. Então, eles têm diversos tipos de argamassa colante para cada uma dessas situações aí, para cada tipo de argamassa de placa cerâmica, de base, substrato. Uma placa cerâmica assentada numa parede de concreto interna, parede de concreto ali, lisa, com quase nenhuma rugosidade superficial, muitas vezes com algum tipo de desmoldante aderido nele, e baixíssima rugosidade superficial. Será que dá certo assentar com a C1? Aí eu assento ainda o problema, e com a parede de concreto, a gente tem um ciclo de produção muito acelerado, né? Então, produção a cada semana, um ciclo por dia, um pavimento por dia, aí daqui a 7 dias, daqui a um dia, 2 dias, já quer assentar cerâmica, começa a assentar cerâmica. Será que dá certo? Será que foi considerada a retração do concreto? O concreto retrai muito nas primeiras idades, o produto cimentício retrai muito nas primeiras idades. Isso foi considerado? Aí coloca-se uma placa cerâmica com elevada expansão por umidade, né? Uma expansão por umidade que está de acordo com a norma também, junta-se retração com expansão, aí coloca uma argamassa C1 ainda, aí será que está certo? Será que dá conjunto isso daí? Ou a gente tem que considerar todos esses fatores, a retração do concreto, também a baixa rugosidade superficial do concreto, nessas condições aí, né? Então, a gente tem que pensar nisso daí também na hora de especificar a argamassa colante, conversar com o construtor qual que vai ser o ciclo de produção dele, se ele vai adotar, se ele vai respeitar o tempo mínimo aí de cura das bases, dos substratos, para a gente e também especificar uma argamassa colante, especificar uma propriedade específica, né? Então, lógico que a norma não vai abordar todas essas situações, cabe ao especificador olhar e especificar essas propriedades aí para ter sucesso no seu empreendimento, né? Saber qual é a base com que ele vai, em que vai ser assentada aquela argamassa, aquela cerâmica, qual é a deformação daquela base e qual é a placa cerâmica que vai ser instalada, quais as dimensões. É uma placa cerâmica de grande dimensão, de pequena dimensão. Aqui a gente vê aquela mesma laje, quando eu assento com pequena dimensão, uma placa de pequena dimensão, aqui não ocorre quase nenhum esforço, né? Ela acompanha, a placa cerâmica consegue acompanhar a base, né, a estrutura, o revestimento consegue acompanhar as deformações da estrutura, porque são de pequenas dimensões. Agora, à medida que eu vou aumentando as dimensões das placas cerâmicas, vai aumentando aí a dificuldade de acompanhar as deformações da base. E com isso vai gerando tensões, vai gerando cisalhando, aumentando as tensões de cisalhamento aqui da argamassa colante, né, entre a argamassa colante e a base e a placa cerâmica. Aqui é uma argamassa, uma placa cerâmica de grandes dimensões, e aqui gerando grandes tensões aqui por conta da não conseguir acompanhar essa deformação da base. Placa grande, esforço grande, né? E aí a gente tem as propriedades da placa cerâmica também, além da dimensão, a absorção de água, né? Então, a gente tem placas de baixíssima absorção de água, que são os porcelanatos, e placas de altíssima absorção de água, que são os B3, aí, os porosos, né? As placas cerâmicas porosas. Lembrando que naqueles testes de argamassa colante, da 14081, as argamassas, a resistência de aderência à tração, ela é realizada com esse tipo de placa cerâmica aqui, ó, com absorção média, né, de 3% a 6%. A norma é um pouco mais restritiva, ela especifica que para utilizar durante os testes,
uma placa cerâmica de 4, mais ou menos 1% de absorção de água, ou seja, de 3 a 5% de absorção de água. Os laboratórios, na hora que ensaiam a placa cerâmica, eles ensaiam com essa argamassa colante aí, os testes de aderência à tração, com placa cerâmica de 3 a 5% de absorção de água, para justamente, como a absorção de água influencia na resistência de aderência à tração, eu tenho que travar esse limite para conseguir comparar os resultados e também comparar com o critério da norma, né? Então, aqui é uma placa cerâmica de média absorção de água. Hoje, os laboratórios têm uma certa dificuldade de encontrar essa placa cerâmica, principalmente nesse range pequeno aí, de 4, mais ou menos 1, porque é uma placa cerâmica hoje que está quase pouco fabricado nesse range, porque o fabricante de placa cerâmica, muitas vezes, ou fabrica porcelanato, ou fabrica aqui de 6 a 10 e maior do que 10%. São as placas cerâmicas mais vendidas, mais comercializadas e mais encontradas no setor, né? São essas 3 absorções de água aqui, porcelanato, menor do que meio, menor do que 0,1, e depois de 6 a 10 e maior do que 10%. Então, a gente tem aí, na norma, essa especificação quando a gente testa a resistência de aderência à tração da argamassa. Lembrando, então, aquelas resistências de aderência à tração é para esse tipo de placa, é testada com esse tipo de placa cerâmica, né? Sendo uma situação bem favorável para quando a gente compara com revestimento poroso e um pouco desfavorável quando a gente está comparando com porcelanato térmico. Na comissão de norma, logicamente, o pessoal já está discutindo isso para utilizar outras placas cerâmicas também, e, com isso, os próprios fabricantes, eles fazem os testes nas fábricas, utilizando os diversos tipos de placa cerâmica que tem no mercado, e colocam na embalagem argamassa colante para porcelanato, argamassa colante para porcelanato de grandes dimensões, argamassa colante para pastilha, argamassa colante para piscina. Então, os fabricantes vão especificando ali, vão restringindo o uso, vão direcionando o uso para o leigo, né? Para a pessoa ali fazer a opção mais correta, orientando aí um pouco do que a norma acaba deixando em aberto. A tela tem que ser abrangente, né? Abranger a todos, e aí o fabricante vai meio que restringindo o uso ali para facilitar a escolha do leigo, principalmente, tá? Então, como especificar e diferenciar as argamassas colantes, né? Necessidade de especificar outras propriedades da argamassa colante. Então, a gente viu que só especificar a C3 é deixar em aberto outras propriedades da argamassa colante. Sabemos que não é um erro da norma, né? É uma limitação de qualquer norma brasileira, né? E muitas vezes foi justamente, eles conhecem, o pessoal da comissão de norma conhece, os fabricantes de argamassa colante conhecem, a maioria são multinacionais, a maioria estão submetidos a essas normas que eu vou falar com vocês, produzem argamassas nesses mercados aí também, que é onde essas normas estão atuantes, mas, porém, eles não encontraram ainda, a gente não encontrou, o mercado brasileiro não encontrou uma repetibilidade, uma reprodutibilidade nos ensaios, né? Então, a gente repetir aqueles ensaios tem que ter uma histórica, a gente tem que conseguir repetir, dar o mesmo valor, uma reprodutibilidade, um laboratório faz, outro laboratório faz, e dar valores comparáveis, antes de emitir isso para uma norma, antes de liberar esses métodos de ensaio para uma norma. Eles poderiam também ter tomado uma atitude mais livre, né? Muitas vezes, vamos especificar conforme a ISO 13007, mas não, eles estão mais cuidadosos com isso, enquanto a gente não tiver uma rede de laboratório ou as próprias fábricas conseguindo reproduzir, repetir resultados com maior repetibilidade, não libera-se essas especificações aí, nem como classificatório. Mas é bom a gente conhecer e também a gente conseguir especificar essas propriedades aí para uma situação de revestimento de fachada, um revestimento de um piso externo, um revestimento de piso de grandes dimensões. Então, é bom conhecer, bom saber que existe, bom saber que especificar quais são, ter valores em mente, né? Ter parâmetros, ter critérios aí, quais são as dimensões, os valores aqui na nossa cabeça para saber especificar. Então, a norma ISO 13007, como eu falei com vocês,
ela vai aí abranger aí, no mesmo caminho da norma brasileira, o ensaio de aderência à tração, mas ela também aborda um ensaio classificatório, que é o de flexibilidade, onde ela classifica as argamassas entre flexível, muito flexível ou nada, sem classificação, né? Então, tem essa, além da norma brasileira, igual a norma brasileira tem pé aberto estendido, tem deslizamento reduzido, mas tem a parte de flexibilidade aí, as argamassas deformáveis, muito deformáveis e pouco deformáveis, que isso amplia muito a nossa questão de especificação, restringe muito as argamassas, consegue diferenciar um pouco as argamassas colantes aí de pequeno desempenho e de grande desempenho, consegue um pouco diferenciar aquela argamassa de R$75 para aquela argamassa de R$25. Né? E a ANSI 118-1, -4 e -15, a ponto 15 foi publicada ano passado, né? Que são a argamassa colante de grande desempenho. Tá? A 118.4 é a modificada com polímeros e a 118.1 é a argamassa colante simplesmente sem modificação. Ela aborda, sem ser a resistência de aderência à tração, a ANSI 118 ela vai no outro extremo, ela vai para outro tipo de ensaio, que é o ensaio de resistência ao cisalhamento. Então, a norma ANSI vai para o ensaio de cisalhamento, enquanto a norma ISO e a norma brasileira vai para o ensaio de aderência à tração. Né? Então, a gente tem essas normas internacional e estrangeira, a ISO 13007 especificando com aderência à tração, você tem uma argamassa C1 e C2, então, C1 meio de resistência de aderência à tração, similar à nossa AC2, e a C2 similar à nossa AC3. E quando você quer especificar uma outra argamassa mais experiente, você pode especificar C1S1, C1S2, o S é com relação à deformação transversal, ou seja, a flexibilidade. Quando você tem uma necessidade de flexibilidade, você especifica S1 ou S2, dependendo da deformação da sua estrutura, né? Ou você pode ter uma C2S1 ou uma C2S2, 2,5 milímetros e 5 milímetros de deformação de flecha nesse ensaio aqui, né? Esse ensaio é uma membrana de 3 milímetros de espessura que a gente molda, de 300 milímetros de comprimento, para a gente fazer com uma cura, difícil de fazer a cura, difícil de fazer a moldagem e difícil de medir essa flecha, né? É muito difícil medir essa flecha, precisa de um equipamento bem sensível, bem exato, né? Então, é uma das grandes dificuldades de você ter a repetibilidade, a reprodutibilidade desse ensaio. A hora que vai medir a flecha e como medir essa flecha aí. Lógico, também a questão da moldagem, que é bem difícil, não é tão simples assim a moldagem e a cura. E aqui tem um exemplo de uma argamassa bem flexível, né? Uma argamassa de comportamento C2, né? Então, aqui uma argamassa C2. Posso ter uma argamassa C1S2, né? Uma argamassa C1S2, quer dizer. S2, às vezes eu não preciso de grande resistência de aderência à tração se ela consegue absorver grande deformação, né? Se ela consegue deformar bastante. Então, quando ela consegue deformar muito, às vezes a resistência de aderência à tração não precisa ser tão grande, né? Então, são tipo os adesivos aí, algumas borrachas, né? E aqui é uma argamassa altamente aditivada aqui, com bastante polímero, né? Que encarece aí o custo dessa argamassa. Logicamente, e aqui é um teste que eu fiz no laboratório lá da São Judas, algumas coisas, algum traço somente com cimento, com essa mesma quantidade de cimento aumentando o polímero, aí foi acrescentando mais polímero, e aí a gente observa o aumento da flexibilidade, né, da deformação, e aqui a gente vai diminuir um pouco o cimento, aumentando o polímero, e a gente vai tendo aí aumento do polímero, a influência do polímero, do teor de polímero na flexibilidade da argamassa colante. Lógico que isso vai influenciar no preço da argamassa colante aí. Se eu quero um desempenho de Ferrari, eu tenho que comprar uma Ferrari. Se eu quero um desempenho de Fusca, eu posso comprar um Fusca. Então, eu tenho que saber qual o desempenho que eu quero, né? Então, não adianta querer um desempenho de Ferrari e comprar um Fusca,
e depois exigir desse Fusca um desempenho de Ferrari. É a mesma coisa com a argamassa colante. Não adianta querer comprar uma argamassa de R$1 o quilo e querer exigir o desempenho de uma argamassa de R$3 o quilo, né? Então, a gente tem que saber especificar muito bem a nossa argamassa colante, as propriedades que a gente quer, para deixar bem claro que eu quero uma Ferrari ou quero um Fusca. Qual é a necessidade que a gente tem? Né? Para o fabricante saber o que você necessita, né? Para ele vai ter o leque de argamassa que ele tem é enorme. Ele pode te oferecer desde a mais fraquinha, desde uma AC1 até uma AC3 S2. Para você, com certeza, todos os fabricantes nacionais conseguem, quase todos os fabricantes nacionais, os grandes fabricantes conseguem fazer isso, mas ele precisa saber qual é o desempenho que você precisa, né? O que você precisa. E para isso, os projetistas têm que especificar. E aí tem essas normas aí para nos balizar. Como o teste de flexibilidade é um teste difícil, o que eu tenho tentado fazer na São Judas aí, no CCB, quando eu estive lá no CCB, e no projeto da Anfacer com o CCB, foi tentar aí correlacionar a propriedade de módulo de deformação com flexibilidade, com o ensaio da ISO 13007, um ensaio de módulo de deformação da 15630, mas ainda não obtive muito sucesso nas argamassas industrializadas, ou seja, nessas argamassas que a gente encontra no mercado. Mas eu conseguia sucesso aí, a gente conseguiu, eu e o meu orientando de iniciação científica, o Jonathan, aí a gente conseguiu aí esse sucesso com as argamassas que a gente dosou, né? Que a gente dosou lá no laboratório, que ele dosou no laboratório e fez os ensaios, né? Acredito que aqui seja a mão dele, aqui, né? As mãos dele, do Jonathan. E aí, mas aí precisa de mais estudo. Precisamos mais de estudo para, lógico, para ter repetibilidade, para verificar se é coerente, para ter o valor, qual é o valor de modo de deformação que representa uma flexibilidade de 2,5, de 5 milímetros. Essa é a dificuldade de qualquer estudo, né? Qual é o critério aí que a gente vai ter? E falando da norma ANSI, a norma ANSI, a gente tem aí uma série de da norma ANSI, a 118.1, a 118.4 e a 118.15 são as partes que falam da argamassa colante cimentícia. A1 é sem aditivação, sem polímero, basicamente retentor de água, similar à nossa AC1. A 118.4 é a modificada com polímeros, que aí a gente tem tipo a nossa AC2 e a nossa AC3. E a 118.15, que foi colocada ano passado, inserido na norma ano passado, em 2019, que são as argamassas de grande performance, né? Antigamente, até 2019, a norma ANSI não tinha cura em estufa, somente submersa e normal. A partir de 2019, com a 118.15, era uma grande crítica da ANSI com relação à ANSI, que não tinha cura em estufa. Agora ela passou a adotar a cura em estufa. Esse ensaio de cisalhamento é feito basicamente assim, com as placas cerâmicas defasadas, uma colada sobre a outra. Também é ensaiado 2 tipos de placa cerâmica com porosa, ou seja, absorção de água maior que 10%, e porcelanato, aí, absorção de água 0,5%. Então, ela diferencia para 2 tipos de absorção de água, trabalham nos 2 extremos, uma com alta absorção de água, outra com baixa absorção de água, e tem os requisitos, aí, os critérios para diversas curas e para as diversas argamassas colantes. Essa 118.1, essa 118.4 e essa Performance Modified Mortar 118.15. Aqui já incorpora a cura em estufa, né? As nossas argamassas, eu testei algumas argamassas colantes, não pelo método da ANSI, não tinha o dispositivo, ainda não tenho o dispositivo da ANSI, tenho que mandar fazer o dispositivo da ANSI para a gente testar de acordo com a norma ANSI. Eu testei de acordo com a norma STM, que é uma norma de cisalhamento de pasta de cimento. É bem um pouco similar, mas a gente assenta cerâmica no substrato de argamassa, tá? Dava em torno de 1,5, 1,8, e aqui são os critérios da norma ANSI aí, para quem quiser especificar. Diferencia bastante as argamassas colantes. Por esses parâmetros, você consegue diferenciar bastante a performance das argamassas colantes, e é um esforço mais similar ao que o revestimento vai estar submetido
durante a sua vida útil, né? Então, aqui a gente tem todas essas especificações de uma argamassa colante com relação ao cisalhamento. Então, com isso, a gente consegue especificar a argamassa colante, além daquela AC3, além daquela AC1, considerando a absorção de água, as dimensões da norma, na 118.15, também é considerado uma argamassa para grandes formatos, né? Então, ela considera também a argamassa para grandes formatos ali, formatos de placa cerâmica acima de 381,9 milímetros, de lado com um lado maior do que esse. Então, na norma 118.15 também inclui aí alguma denominação de argamassa para grandes formatos, tá? E tem critérios diferentes aí também para essas argamassas. Então, a gente consegue aí, com essas duas normas, com a ISO 13007, com a ANSI 118, a gente consegue complementar a 14081, sabendo, logicamente, dos nossos dados entrados, das nossas solicitações do revestimento. Então, agora, com isso, a gente consegue verificar por que uma argamassa custa R$ 3,90 o quilo e a outra custa R$ 1,30 o quilo, né? Porque existe bastante diferença entre essa argamassa e essa argamassa. Vai existir diferença de flexibilidade e resistência ao cisalhamento aí, que basicamente é devido à aditivação, à sua polimerização, aos polímeros que são adicionados nela. Muito obrigado, espero ter falado um pouquinho aí das variáveis nesse pequeno tempo. Tentei cumprir aí o tempo solicitado aí pelo pessoal da Todos pela Construção. Devo ter passado um pouquinho desse tempo, tem 46 minutos aqui marcando, eu tinha 45 minutos. Peço desculpa a Virgínia aí pelo ter ultrapassado aí esse tempo. Muito obrigado, estou disponível aí para qualquer pergunta. Muito obrigada, viu, Maurício? E não há problema, um minutinho, não há problema algum. É só para a gente conseguir ter um tempinho para o debate. Beleza. Tá bom? Muita gente parabenizando a palestra, dizendo quão boa foi. Nós estamos com um público aí de 65 pessoas na sala e muita gente agradecendo e parabenizando sua palestra, tá bom? Eu que agradeço a todos aí pela presença, pela honra aí de estar me ouvindo aí falar um pouquinho. Ok. Vamos começar as perguntinhas. Houveram até alguns questionamentos parecidos, então eu vou ver se eu consigo compilá-los aqui. Dos primeiros questionamentos feitos foi quanto o uso da argamassa diretamente sobre a alvenaria e como que você vê isso, se você acha que isso é uma boa prática ou não. Então, o uso de argamassa colante na norma de aplicação de argamassa colante 13755, 13754, 13754, lá exemplifica, né, ela recomenda ou não a utilização em alguns substratos diretos. No caso de interno, de alvenaria estrutural, a base tem que estar muito plana, né, ou de parede de concreto. Aí você sabendo aplicar aí a argamassa de acordo com essa deformação. Externo, eu não recomendo, não indico o uso de argamassa colante diretamente aplicado em ambiente externo, porque isso pode ter uma falha no rejunte, logicamente tem uma falha no rejunte, a umidade entrando ali vai estar dentro também do ambiente do quarto das pessoas, né? Então você vai ter um problema de estanqueidade. E além disso, qualquer deformação que sua base tiver, né, sofrer, ela vai passar, só vai ter essa camada de 2 a 3 milímetros. Então, essa argamassa vai acabar rompendo ali, não vai ser absorvida por uma outra camada de emboço, de 2 centímetros de emboço, de 1,5 centímetro, 2 centímetros, ficando uma microfissura na camada de emboço. Então, essa camada de emboço tem essa função também aí de absorver essas deformações da base, para não passar aí para solicitar ainda mais a argamassa colante, tá? Se você for partir para uma especificação dessa, tem que verificar na norma lá de aplicação de revestimento cerâmico, qual é que a norma abrange, qual a aplicação direta que a norma abrange,
No caso de gesso para drywall, tudo bem. No caso de alvenaria estrutural, não vejo interno, uso interno, não vejo grandes problemas. Aí, desde que se você compatibilize a sua capacidade de deformação da argamassa com a deformação que a base vai ter. Então, aí você vai ter que lembrar que aquela argamassa vai ter que ter uma aderência maior e vai ter que ter uma capacidade de absorver deformação também, que seria absorvida pelo emboço, né? Então, você está tirando 2,5 centímetros de emboço, mas você vai ter que substituir por uma argamassa colante que consiga absorver essa deformação que o emboço absorvia também antes. Esse é o meu ponto de vista, né? Virgínia? Então, esse é o meu... com relação a isso, é o que eu tenho. Eu acho que a Virgínia deu um gap lá na Virgínia. Vou no chat aqui. Ariane, vamos ver as perguntas. Você acha que na revisão da 14081 pode-se incluir esse tema da flexibilidade? O André, eu acredito que se a gente fizer algum ensaio entre laboratórios, um interlaboratorial, um programa interlaboratorial aí bem feito, se conseguir a repetibilidade desses ensaios e a reprodutibilidade, como a comissão de norma consegue trabalhar muito bem com amostras cegas, com amostras duplicadas e ter valores coerentes. Maurício? Oi. Boa tarde, Maurício, você me ouve? Não estou te ouvindo. Agora... sim. Vamos retomar aí. A conexão caiu no meio, e aí vamos lá. Complementando o que você tinha perguntado anteriormente, que você tinha respondido anteriormente, você acha que a aplicação sobre o substrato cerâmico tem a mesma efetividade sem o embolso e o reboco? Você indica isso? Então, já meio que respondi isso, né? Você tem que considerar o tipo de argamassa colante. Ok. Se você tirar essa camada, você tem que compensar de outra forma, né? Externamente, nunca. Externamente, em hipótese alguma, tá? Ok. Externamente, em hipótese alguma. Eu não recomendo. Ok. Tem uma pergunta aqui sobre a questão dos ensaios relacionados à cerâmica e os porcelanatos. E aí que nós temos alguns ensaios que são feitos em relação às cerâmicas que não são feitos que são feitos em relação aos porcelanatos e não são feitos em relação à cerâmica, como o caso da cura em estufa. Qual que é a sua visão sobre esses ensaios relacionados à cerâmica e o porcelanato e o comportamento junto às argamassas? Não, a gente realiza o ensaio de estufa para diferentes tipos de argamassa, A1, a C2 e a C3, né? A gente realiza o ensaio de estufa com a placa cerâmica normatizada lá. Poderia ser com porcelanato e com essa placa cerâmica da norma também. Não vejo aí a norma, não, ela diferencia a cura em estufa pelo tipo de argamassa colante. A C1 não tem, a C2 e a C3 tem esse tipo de cura em estufa, e não pelo tipo de placa cerâmica, né? Agora, se vai adotar, se você quiser analisar a placa de porcelanato, a resistência de aderência da argamassa colante com o porcelanato em estufa, a norma não aborda esse tipo aí, a norma aborda aquela placa normatizada, mas não vejo, se você quer analisar a aderência da argamassa em um porcelanato, faz um pouco fora de norma e verifica essa resistência que vai dar. A tendência é dar um pouco menor aí, dependendo da resistência da aditivação da argamassa. Se ela for muito aditivada, independente se for com a placa cerâmica XYZ, com absorção de água baixa ou pequena, a tendência é dar resultados similares aí, por conta da adesão química mais. Entendi. Não sei, aí eu não entendi muito a resposta. Mas pela pergunta que foi feita, eu acho que você conseguiu responder. Uma próxima pergunta que foi realizada aqui, Maurício, em questão de
posso saber a diferença do desempenho da argamassa colante somente pelo preço? Você chegou a expor isso um pouquinho na sua explanação, né? Mas você considera que o preço seria o mais determinante na escolha da argamassa colante? Eu acho que não, né? Você pode ter a argamassa colante caríssima e mal dosada, né? Ou então aí você pode ter uma argamassa com um comportamento que não tem flexibilidade, está cara lá, ou ele aditivou muito, e essa aditivação excessiva, a má dosagem, causa um problema aí de aderência em cura úmida, quando ela quando ela fica em situação de umidade ou em situação de calor. Então tem que levar isso em consideração. Não quer dizer que o preço vai condicionar que elas tenham um desempenho melhor do que a outra que é mais barata. Muitas vezes a aditivação sendo mal feita vai acarretar aí uma dosagem mal feita de argamassa, vai acarretar problemas em outros tipos de situações de umidade ou de calor. É isso que a norma tenta pegar naquela cura submersa e cura em estufa, né? Pegar essa aditivação que foi utilizada, consegue comportar-se bem nas duas situações, que é bem difícil, tá? Isso daí até nós podemos entrar numa outra pergunta que foi feita, que o rapaz estava pedindo uma especificação para uma argamassa ser utilizada em piscinas, e você chegou lá anteriormente a citar que há especificações específicas para cada um dos usos dessa argamassa, né? Os locais vão ser tratados. Aí no fabricante, o próprio fabricante de argamassa colante, ele já tem a linha específica para piscina, né? Então ele já sabe o pH que vai ser utilizado, a temperatura, muitas vezes piscina aquecida também. A piscina não é uma situação tão crítica, tá? Porque a piscina não tem grandes variações térmicas, está ali mais tranquilo. Mas tem a questão mais crítica, é a umidade. Então a gente tem que preocupar com a resistência úmida, né, daquela resistência da argamassa em situação de elevada umidade. Então, tem argamassas que comportam-se bem, tem argamassas que se comportam mal nessa questão aí de umidade. Então, a gente tem que verificar aí o que o fabricante dosou e qual é a argamassa que ele recomenda para isso. Entendi. Outra pergunta que ocorreu em relação às argamassas poliméricas que já vêm prontas, podemos utilizar a 14081 para especificá-las? O quê? Em relação às argamassas poliméricas que já vêm prontas, podemos utilizar a 14081 para especificá-las? Então, aquelas argamassas, não chamo de argamassa, né? Essas argamassas, essas massas poliméricas que estão surgindo no mercado aí, elas não são contempladas pela 14081, né? A 14081 para argamassa cimentícia, argamassa colante cimentícia. Essas argamassas não são argamassas, são adesivos, né? São adesivos que não estão contempladas em nenhuma norma brasileira. Então, tem que tomar cuidado, que é um produto que não tem normatização brasileira. Se for especificar esse tipo, quiser algum dia utilizar essas argamassas que não tem parâmetro legal, você pode ter aí um estudo e também verificar com qual outra norma estrangeira ou internacional que rege essas argamassas. Então, a ISO 13007 tem uma parte lá para alguns tipos de adesivo, e também a ANSI 118 tem algumas partes que abordam esses adesivos. Existem testes para essas argamassas normatizados no exterior e existem critérios de aceitação. Então, não é simplesmente pegar e fazer, passou na aderência, a nossa resistência de aderência, atração é 2 MPa, mas... E a durabilidade disso, o comportamento na umidade, o comportamento na estufa, e será que esses ensaios são mais específicos? Então, na norma ANSI 118 e na norma ISO 13007, tem ensaios bem diretos para esses tipos de argamassa, e são ensaios até mesmo na ISO 13007, aborda o cisalhamento desses adesivos aí. Ótimo. Maurício, eu acho que o nosso tempo está no finalzinho. Eu só gostaria de fazer uma colocação. Como você trabalhou na revisão da norma de argamassas, né? E na 13755 tem
um rapaz aqui, o André, sugerindo a inclusão da placa de porcelanato na 14081. Eu não sei se você trabalha nessa comissão de norma também, que eu sei que você atua em várias comissões de norma, né? Aí ele está sugerindo aqui, tá bom? Eu acho que é uma boa, igual a norma, a ANSI adotou, né? Eu acho que acredito que seja uma boa solução adotar, tipo a ANSI, né? Você ter o porcelanato, uma placa de baixa absorção de água, e uma placa de média ou alta absorção de água, aí, que são as duas mais utilizadas no mercado. Você tem dois parâmetros, dois extremos, e você consegue aí abordar, especificar essas argamassas nesses dois extremos, e pode ter critérios diferentes para esses dois tipos de placas, igual a ANSI tem aí, testa para argamassa porosa e para porcelanato. Eu acho que é importante a gente ter isso conceito, porque ao invés de testar com uma placa cerâmica só, sair com aquele resultado e depois a gente no mercado utilizar porcelanato e não está coerente com uma absorção de água e da placa cerâmica interfere na aderência. É interessante testar nesses dois intervalos aí de absorção de água. Ok. Muito obrigada, Maurício. Eu que agradeço. A sua palestra foi sensacional. O debate aqui foi enorme. Tiveram várias perguntas e várias pessoas aqui. Algumas a gente não conseguiu responder devido ao tempo. Agradeço a participação de todos que estiveram aqui e a sua disponibilidade, viu, Maurício? Você quer dar seu recadinho aí? Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado a todos que dispuseram o seu tempo aí para ouvir um pouco de argamassa colante, me ouvir, um pouco da experiência que eu tenho. Logicamente, tem colegas aí, químicos, fabricantes, aí, os químicos, os engenheiros químicos dos fabricantes, que conhecem muito mais a dosagem da argamassa, o aspecto químico aí, da dosagem que interage nessas propriedades aí. Muito obrigado. Fica o contato aí, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada, Maurício. E vários amigos seus aqui, parabenizando todo o seu trabalho, realmente, pessoas que eu tenho certeza são muito próximas de você. Tá bom? Tá bom. Um grande abraço a todos. Até mais, Maurício. Até mais. Muito obrigado a todos. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.